Olá, meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez aqui juntos em Porções do Evangelho. Antes de fazermos a leitura do texto de hoje, eu queria levá-lo a pensar um pouco a respeito do que a mensagem bíblica, de modo geral, faz conosco. De modo geral, a Bíblia, ela nos confronta. De modo geral, a Bíblia, exposta de forma fiel, verdadeira, ela nos confronta, revelando quem somos. A Bíblia não escamoteia a realidade humana. Até mesmo aqueles personagens que nós identificamos como pessoas exemplares, como Abraão, que a própria Bíblia elogia, como Davi e Jó, a Bíblia não escamoteia, não deixa de revelar, de apresentar a condição pecaminosa dessas pessoas. A Bíblia está sempre nos afrontando, a Bíblia está sempre nos humilhando. E ela não faz isso nos colocando num patamar, num degrau ou numa prateleira abaixo de onde nós deveríamos estar. Não, muito pelo contrário. Como é a palavra de Deus e é a verdade, ela nos coloca exatamente onde nós devemos estar. Ela coloca-nos exatamente onde nós precisamos estar. Somos nós que estabelecemos e criamos uma visão superestimada acerca de nós mesmos. Mas a Bíblia não. Ela é reveladora e revela de forma crua a nossa condição. Quando eu leio a Bíblia, todo o tempo a Bíblia, a palavra de Deus, ela soa aos meus ouvidos. Este é você, olha quem você é. E me constrange ver quem eu sou. É como um espelho, o espelho da verdade. Revela exatamente a minha condição, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de disfarçatez. Não é agradável. Não é agradável ter o meu coração, a minha mente, as minhas motivações, as minhas intenções iluminadas. Isso sempre me gera constrangimento. Mas não é me rebaixar. Isso é exatamente me colocando onde eu preciso estar, fazendo com que eu enxergue, à luz da própria palavra de Deus, quem eu sou. Por isso é muitas vezes desagradável nesse sentido olhar para a Bíblia, ler a Bíblia. Por isso muitas vezes temos vontade de fugir da presença do Senhor, porque Ele ilumina a escuridão. Ele traz à luz aquilo que muitas vezes queremos que fique guardado e escondido. Mas por outro lado, e aí eu quero falar de uma outra face ou outro aspecto da mensagem bíblica, eu falo da mensagem bíblica de modo geral, é que a Bíblia de modo geral, ela nos traz consolo, conforto e esperança. Ao revelar Jesus Cristo, Deus revela esses dois aspectos. A nossa condição de miséria, de pecaminosidade, revela as nossas mazelas, mas a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, que está em toda a Bíblia, também fala acerca de esperança, de conforto e de consolo. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto que eu gosto muito, é o Salmo 24. O contexto primário, o primeiro contexto do Salmo 24, fala acerca das batalhas e das vitórias do rei Davi. Davi foi o rei que unificou as 12 tribos. Foi Davi que estabeleceu e promoveu Jerusalém a condição de capital, de cidade mais importante do povo hebreu. Foi vencendo os jebuseus, um dos últimos povos que Israel conquistou, que Davi foi estabelecendo Jerusalém como a cidade santa, a cidade do Monte Sião, a presença onde há a presença do Senhor, onde seria construído o templo. E o Salmo 24 foi escrito por Davi. E ele relata, entre outras coisas, esse contexto do rei vitorioso que adentra a cidade, que as portas, os portais da cidade se levantam para a entrada triunfal deste guerreiro. Mas podemos olhar de uma forma ampla e mais profunda também para o Salmo 24 e perceber que, mais do que falar acerca
do rei Davi, da sua vitória, da sua batalha, ou das suas vitórias e das suas batalhas, nós podemos entender que o Salmo 24 completa aquilo que está descrito, com licença, do que está descrito em Atos 1. Em Atos 1 vemos a assunção de Cristo Jesus. Vemos Jesus subindo aos céus e a promessa de que ele retornaria. O Salmo 24, então, olhando para além da descrição de Davi, vemos então esse Jesus, homem e também Deus, adentrando a presença do Pai, chegando diante desse Deus santo. E vemos então a descrição dos portais se abrindo para que o rei guerreiro triunfante pudesse adentrar. E isso é uma imagem linda, é algo que a gente pode perceber e entender se temos diante de Deus um representante, e a Bíblia fala que temos, que Jesus Cristo, o homem, está à destra do Pai, João 2 vai dizer isso, né? Advogando, intercedendo por nós. Então podemos olhar para o Salmo 24 e perceber uma linda descrição da entronização deste nosso Rei guerreiro, Cristo Jesus. Aquele que venceu não os jebuseus, não qualquer outro povo, mas que venceu na cruz do Calvário, na sua ressurreição, a batalha por nós, a batalha da reconciliação, entregando-se na cruz do Calvário para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Ali foi garantido para mim e para você a vitória que nos reaproxima do Senhor, a vitória que nos reaproxima de Deus. Mas eu quero seguir um pouco mais adiante e perceber outros aspectos com você desse texto. Eu comecei dizendo que a palavra de Deus, ela nos humilha, ela nos constrange e revela exatamente quem nós somos. E por que eu digo isso? Porque olhando para o Salmo 24, os 2 primeiros versículos, eles apontam, falam exatamente da majestade, do poder desse Deus criador e sustentador de todas as coisas. Falando do Deus sustentador, se você quiser saber um pouco mais sobre a questão da providência, olhe o vídeo anterior que nós meditamos um pouco a respeito desta doutrina, a doutrina da providência de Deus. Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Mas voltemos aqui. Os primeiros 2 versículos falam disso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Apresenta um Deus majestoso, um Deus poderoso. A Bíblia revela em todo o tempo que esse Deus criador é o Deus majestoso, poderoso, criador de céus e terra, sustentador, como aqui também está descrito no versículo 2, de todas as coisas. E aí o versículo 3 e 4, ou especificamente o versículo 3, vai fazer uma indagação. Ele vai perguntar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa pergunta não é por um acaso. Não é por um acaso que começamos a ver que esse Deus é majestoso, poderoso, mas o versículo 3 nos apresenta também a nossa impossibilidade de nos reaproximarmos desse Deus. Porque além de majestoso, poderoso, ele é também santo. Foi esse Deus que, estando diante de Moisés, ordenou que ele tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que Moisés estava era santo pela presença desse Deus. O mesmo Deus que Isaías se prostrou diante da sua glória, identificou-se, percebeu-se como homem pecador. Então ele vai indagar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aqui então, meu irmão, minha irmã, está revelada a impossibilidade de qualquer homem de se reaproximar deste Deus. Por um lado, revela que Deus é majestoso, poderoso, santo, mas por outro lado, revela toda a nossa imundície, toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa miséria. Lembre-se, em Gênesis 1, depois de pecarem, Adão e Eva foram postos para fora do paraíso,
fora. Deus impediu, colocando anjos, que eles pudessem voltar ao paraíso. Essa alteração geográfica, essa separação espacial, aponta para algo que é extremamente triste. Deus não pode conviver com o homem. Triste para nós, homens, porque precisamos desse Deus. E há uma impossibilidade, porque o pecado faz separação entre o homem pecador e o Deus Santo. E é isso que a palavra de Deus nos afronta, colocando-nos todos, e a gente não gosta de imaginar desta forma, gostamos de fazer castas e pensar que um é superior ao outro, que um grupo é melhor do que o outro, e de que eu sou melhor do que o meu amigo, que o meu irmão, que a minha esposa, que o meu filho. Nós temos naturalmente essa percepção, projetamos uma imagem superestimada acerca de nós mesmos. Passamos pelas ruas e olhamos para as pessoas e, dependendo da sua configuração estética, olhamos com desprezo ou com pouca consideração para o outro. Somos muito como os fariseus. Os fariseus nos representam. Eles se achavam superiores. E nós muitas vezes também assim nos percebemos. Mas Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram. Não há distinção. Quando Adão e Eva foram postos para fora do paraíso, toda a humanidade foi posta para fora do paraíso. Não há possibilidade de reconciliação. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Não existe ninguém, nenhum de nós pode fazer isso. E isso me faz lembrar um comentário que eu vi do Paul Washer. O Paul Washer fala que esse texto de Salmo 24 ele está muito relacionado com o que é descrito em Apocalipse 5. Na visão de de João, vamos lembrar aqui, no capítulo 4 e no capítulo 5, mas mais especificamente no capítulo 5 de Apocalipse, João está diante de Deus, Pai, entronizado. Ele tem esta imagem majestosa de Deus. E Deus está com o seu livro selado. E João chora porque não tem ninguém que possa abrir o livro. Não tem ninguém que possa abrir o selo. Não há ninguém nem que possa se aproximar, tocar no livro santo, no livro que está na destra do Deus Santo. E olhando para esta impossibilidade, João chora. É como olhássemos e percebêssemos, não tem solução. Não podemos nos reconciliar com este Deus. E essa é a mensagem dura da Bíblia. Não há nada que você possa fazer para que você possa ser reconciliado com Deus. Nada. Você pode pagar todas as penitências, você pode fazer toda boa obra, você pode tentar cumprir toda a lei, você pode atender aos necessitados. Isto não zera a realidade de que você continuará pecador. E este Deus, o Deus que é criador de céus e terra, o Deus Santo, ele não comunga com o pecado. Não pode haver relação. Vamos lembrar mais uma vez, Adão pecou uma vez, Eva pecou uma vez, isso já é suficiente. Fora, não pode haver relação desse Deus santo, santo, santo. E quando a palavra de Deus repete 3 vezes acerca da santidade de Deus, a ideia é mostrar a intensidade, a exaustão, a perfeição da santidade de Deus. Não há possibilidade de nos relacionarmos com esse Deus. Então João chora. Quem poderá tomar este livro? Quem poderá abrir este livro? E eu gosto dessa relação que o Paul Washer fez com esse versículo 3 de Salmo 24, porque é exatamente isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E esta mensagem, meu irmão, minha irmã, ela me esbofeteia, porque não há nada que eu possa fazer para eu me relacionar com esse Deus. Não há obra que eu possa promover para que eu me reencontre com esse Deus. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos 3. Mas o salmista, ele responde quem é que pode estar na presença desse Deus Santo, quem pode permanecer na sua presença. O que é limpo de mãos
e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Se por um lado esta resposta ratifica a minha impossibilidade, por outro lado, a sequência do texto ele vai apresentar que existe alguém que pode fazer isso. E essa pessoa é aquele que adentrará a presença do Pai. E aí começamos então a falar da outra parte, da mensagem que é a mensagem de esperança. A Bíblia fala acerca da minha maldade, da minha perversidade, da minha impossibilidade diante desse Deus, da minha culpa, mas ela também fala da esperança. A mensagem de Cristo revela o varão perfeito, e na medida que revela o varão perfeito, Cristo Jesus revela a minha imperfeição. Mas também revela que esse varão perfeito abriu o caminho, abriu a porta, porque Ele mesmo é a porta para que eu pudesse adentrar, me chegar diante do Pai por Ele. Então o texto vai dizer, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Apocalipse 5, o texto que eu citei, vai dizer que quando João estava chorando muito, ele viu a imagem como um cordeiro que foi sacrificado. E foi ele, o cordeiro sacrificado, que tomou o livro que estava na mão direita do Pai e o abriu. E todos os seres presentes, todos os seres celestiais presentes, se dobraram e se prostraram diante dele, que é o Rei da Glória. E assim que o Salmo 24 termina, fazendo menção à entrada triunfal, não de Davi, muito mais do que de Davi, de Jesus Cristo sendo entronizado aos céus. E ele vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, por causa deste Rei da Glória, que subiu aos céus como um homem, então agora nós temos a possibilidade de estarmos diante desse Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, que apresenta, por um lado, toda a nossa impossibilidade, que apresenta, por um lado, toda a nossa culpa, toda a nossa miséria, toda a nossa corrupção, toda a impossibilidade de nos reconciliarmos por Deus. Entenda de uma vez por todas, não há nada que você possa fazer para que você possa se reaproximar de Deus. Nada. As tuas obras não podem fazer isso, porque há uma natureza pecaminosa, há uma condição essencial de pecado na minha vida e na sua vida. Precisamos de ser representados por alguém que é perfeito, e sendo perfeito, recebeu sobre si a ira santa, justa de Deus. E ele, estando à destra do Pai como um homem, a humanidade, aquele que crê nesse Cristo Jesus, passa então a estar com ele na presença do Pai. E é isso, lembrei agora de um texto, é isso que eu quero ler para começar aí terminando com você. É exatamente isso que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, depois de toda uma introdução no capítulo 1, ele vai falar exatamente isso a partir do capítulo 2, a partir do versículo 4 é o que eu quero ler para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O nosso representante,
o Rei da Glória subiu aos céus. Os portais eternos se levantaram e o Rei da Glória assentou, está à destra do Pai. Por isso temos agora um mediador, só um mediador. Não existe outro mediador, não existe outra mediação. O Rei da Glória assentou à destra do Pai e por isso eu e você fomos reconciliados. Por isso agora nós podemos também sentar nos lugares celestiais. Agora podemos estar diante de Deus, porque estamos juntamente, como diz Paulo aos Efésios, com o Rei da Glória, Cristo Jesus. Dois aspectos da mesma mensagem. Por um lado, toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa vergonha, toda a nossa culpa, toda a nossa corrupção, toda a nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Deus. Mas por outro lado, o outro aspecto, existe a mensagem da cruz, existe a mensagem da ressurreição de Cristo, que nos traz a esperança e a certeza que fomos reconciliados, não por causa dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. A mesma mensagem que nos envergonha, a mesma mensagem que nos constrange, a mesma mensagem que nos humilha, nos colocando exatamente onde nós devemos estar, nem um ponto abaixo, nem um ponto acima, incapazes, culpados, corruptos, distantes de Deus. Mas a outra parte da mensagem, o outro aspecto da mensagem, em Cristo Jesus, só e exclusivamente nele podemos ser reconciliados com o Pai. Podemos estar sentados à destra do Pai, porque ele, Cristo Jesus, venceu a batalha na cruz do Calvário, por mim e por você. Ficamos aqui em Porções do Evangelho. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.